Tem muito livro que eu quero. Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês alguns livros que eu tenho na minha wishlist de autores nacionais. Eu costumo separar as minhas wishlists em algumas categorias, então eu guardo os livros de terror que eu quero comprar, os livros de fantasia que eu quero comprar, e dessa vez eu resolvi guardar os livros de autores nacionais, independente do gênero, porque na Bienal do Livro tinha vários autores nacionais que fizeram muito sucesso e que tiveram os livros em primeiro lugar, em segundo lugar dos mais vendidos dos estandes das editoras, e tinha vários títulos que eu queria muito comprar, mas eu não podia trazer tudo da Bienal do Livro, então eu resolvi guardar esses na wishlist pra eu comprar assim que for possível. Você também gosta de autor nacional, filho? Gato doido. O primeiro livro que eu coloquei na minha wishlist nacional é o 13 Segundos, da Bel Rodrigues, publicado pela editora Record. A Bel é uma youtuber, ela fala muito sobre livros de terror, principalmente de criminologia, e é um canal que eu gosto bastante, que vocês com certeza já conhecem. E ela estava lançando durante a Bienal do Livro o livro dela, 13 Segundos, que conta a história de uma garota que tá no último ano do colégio, acabou de terminar um relacionamento e tem que se preocupar com vestibular, com várias outras coisas, e ela acaba se envolvendo com um intercambista canadense que estuda na escola dela, mas 13 segundos são suficientes pra mudarem a vida dela drasticamente. Eu não sei muito mais sobre a história, mas ele é descrito como um livro que comenta sobre o julgamento sofrido por mulheres jovens na busca pela liberdade. Eu gostei muito da premissa, eu acredito que tem a ver com bullying, tem a ver com questões pesadas, ele pode ser um trigger para algumas pessoas, pelo que eu sinto da história. E eu sei que esse livro da Bel ficou por vários dias durante a Bienal do Livro em primeiro lugar dos mais vendidos no stand da editora Record, que é uma editora bem grande, tem vários títulos, inclusive internacionais. Então eu acredito que deva ser um livro muito legal e ele tá assim, super no topo da minha wishlist nacional. Outro livro que eu quero muito é O Céu Sem Estrelas, escrito pela Iris Figueiredo, publicado pela editora Seguinte, que é um livro que conta a história de uma garota de 18 anos que passa por alguns problemas pessoais e resolve passar alguns dias, algum tempo na casa da melhor amiga, e lá ela acaba se envolvendo com o irmão dessa amiga, que é um garoto que tem seus próprios problemas pessoais. Não é descrito com muitos detalhes o que vai acontecer na história, mas ele parece ser um romance bem sensível. Em várias sinopses que eu vi por aí, tinha gente falando que era muito sensível, que lidava muito com os sentimentos, com autoestima, com aceitação do próprio corpo, e eu acho que deve ser um título muito interessante pra leitura, principalmente pra mulheres, porque a gente vive tendo problema com o nosso corpo, por mais que seja um mínimo detalhe. Faz muito tempo que eu quero conhecer o trabalho da Iris, eu acompanho ela pelo Twitter, eu acho que ela parece uma pessoa muito legal, e eu tenho muita vontade de conhecer o trabalho dela de escritora, então Céu Sem Estrelas tá lá na minha wishlist, eu quero demais esse livro. Eu saí da Bienal do Livro muito curiosa pra ler 1 Milhão de Finais Felizes, escrito pelo Vitor Martins e publicado pela editora Global Out. Eu queria muito ter conseguido o autógrafo dele na Bienal, mas tinha uma fila astronômica, que inclusive foi o que me deixou muito curiosa, porque eu conheci o trabalho do Vitor Martins no canal dele, sabia que ele tinha alguns livros publicados, mas eu não sabia muito bem de que gênero, como eram os livros dele. E pelo que eu conheço, de 1 Milhão de Finais Felizes é a história YA de um garoto que se apaixona por outro garoto e que precisa lidar com a própria aceitação dos sentimentos e também com a família conservadora. Eu acredito que deve ser um livro bem intimista e, pelo que eu entendi da sinopse, o garoto ele escreve também alguma história envolvendo piratas e ele espelha esses piratas no relacionamento que ele tem com esse garoto na vida real. Parece um livro muito fofinho, eu quero muito ler esse livro, eu quero muito conhecer o trabalho dele, e parece muito fofo. Eu ando muito fofinha, né? Vocês devem estar estranhando, eu tô muito querendo ler romances e YA e coisas fofas, mas é porque eu sou muito 880, ou eu tô lendo tripa, ou eu tô lendo gente fofinha, e eu gosto muito das duas coisas. O próximo item que eu coloquei na minha wishlist são, na verdade, 2 livros escritos pela Babi Jewitt, o Sonata em Punk Rock e o Allegro em Hip Hop, que são 2 livros da trilogia dela, Cidade da Música, que ainda tem mais um livro pra ser lançado no futuro. Allegro em Hip Hop conta a história de uma garota de uma família bem rígida que acabou se dedicando muito ao balé e que agora precisa aprender como aproveitar melhor a própria vida. O Sonata em Punk Rock conta a história de uma garota que tem ouvido absoluto, ela é muito boa pra música e ela acaba sendo aceita em um conservatório super importante, e lá dentro ela resolve que as pessoas desse conservatório precisam ter um pouco mais de contato com rock and roll e não só com música clássica. A Babi Jewitt também é uma autora que eu admiro bastante, que surgiu de fanfic e que tá ganhando assim muito espaço no meio literário, e eu quero muito conhecer essa trilogia Cidade da Música. E o último item da minha wishlist é o Adrenalina Sombria, escrito pela Thaís Barros, que conta a história de 5 amigas que resolvem brincar um pouco com
sobrenatural e arrumam muito problema pra cabeça e no final das contas elas se arrependem um pouco de ter mexido com demônios. É uma história de terror pra jovens e eu fico muito curiosa de saber como a autora abordou esse terror em um universo mais YA, em uma narrativa mais jovem. Ele não é um lançamento, eu acho que esse livro foi lançado no ano passado, mas eu acho que finalmente eu coloquei ele assim no topo da minha wishlist e eu preciso ir atrás pra ler logo esse livro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa wishlist, que algum título aqui seja novo pra vocês. Se vocês ainda não nos acompanham nas redes sociais, é Chá de Prosa em tudo. E eu também tô usando bastante atualmente o meu Twitter, May Mortari, se você quiser me acompanhar por lá pra gente conversar um pouco mais no Twitter. A gente também mexeu um pouquinho no conteúdo lá do Instagram do Chá de Prosa, a gente tá fazendo sorteios por lá e a gente também tá colocando bastante stories sobre o nosso cotidiano, nossos gatos, leitura, escrita. Então tá rolando bastante conteúdo por lá. Se você ainda não acompanha, segue a gente, começa a acompanhar, conversa com a gente e vamos interagir um pouquinho mais. Se você tem alguma dica de livro pra eu colocar na minha wishlist de autores nacionais, deixa aqui embaixo pra mim. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.